Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Pereira, sou professor do Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada, o LISCOMP, do Instituto Federal Campus Paracambi. Estou dando continuidade às APNPs de ótica geométrica, no curso de Física 4, em a parte de espelhos esféricos. Bom, pessoal, um espelho esférico, ele vem uma esfera que sofre um corte, gerando uma calota, né? E passa a ter duas faces. Essas faces podem ser refletoras. Se a parte interna for a face refletora, é a face côncava, e aí o espelho é chamado de espelho côncavo. Se a face externa for a face refletora, é a face convexa, e o espelho é chamado de espelho convexo. Os elementos geométricos que a gente vai trabalhar nesse espelho, né, de esfera, né, são fundamentais nesses elementos para a gente traçar o referencial para a localização do objeto, da imagem, e a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, né? A ampliação que esse espelho pode estar proporcionando. Então, esse espelho vem da calota esférica, né? Ele é a calota esférica que advém da esfera, então a esfera ela vai ter um centro geométrico, a gente vai ter um eixo principal que vai gerar um vértice, né? V é o vértice, C é o centro, né? O centro da circunferência. O vértice é o ponto aqui onde o eixo principal vai cortar a calota esférica. Então, se é uma esfera, vai ter um raio, curvatura. Esse raio vai gerar um ângulo de abertura alfa. E eu vou ter um ponto chamado ponto focal, F. Esse ponto, né, ele vai estar sempre voltado para a face interna, né, ou seja, para a face côncava. Ele vai estar sempre na frente da face côncava, esse ponto focal. Bom, a gente vai ver a função dele mais à frente. Então, aqui está as nomenclaturas: seu centro de curvatura, vértice, o raio de curvatura, o raio da esfera, o foco, que vai definir o ponto focal, né, que vai definir uma distância focal, que vai ser a metade do raio, e o ângulo de abertura. Né? Essa distância focal é a metade do raio quando a gente tem um ângulo de abertura pequeno, define o que a gente chama de condição de Gauss. Veremos isso um pouco mais à frente. Então está aqui, né, a representação do espelho côncavo e do espelho convexo. Costumo chamar isso aqui carinhosamente de cabelinho, porque esse cabelinho ele vai indicar para onde está a face refletora. A face refletora vai estar sempre na frente do cabelinho. Então, o cabelinho está desse lado, a face refletora está desse. Do lado também a mesma coisa. O cabelinho está aqui, a face refletora está aqui. Então, o espelho convexo é a parte externa refletora, espelho côncavo a parte interna refletora. Beleza? Ele chega, incide do lado da face refletora. Bom, a gente vai definir agora os raios notáveis para a gente poder estar localizando as imagens posteriormente para cada tipo de espelho, né, e para cada posição do objeto. Então, o primeiro raio notável que nós vamos ver é o raio que vai incidir paralelamente ao eixo principal. Então, todo raio que incidir dessa forma, paralelo ao eixo principal, ele vai refletir numa direção que passa pelo foco. Então, para o espelho côncavo, a configuração é essa. Está lá o eixo principal, o espelho côncavo, o raio, vamos localizar o centro, vamos localizar o foco, vamos localizar o vértice. O raio vai incidir paralelo, né, paralelo ao eixo principal e vai refletir na direção que passa pelo foco. Então, se ele incide, né, por cima do eixo principal, ele vai ter essa configuração refletindo na direção do foco. Se ele incide por baixo do eixo principal, vai ter essa configuração refletindo numa direção que passa pelo foco. Beleza? A mesma ideia vai se seguir para o espelho convexo. Então, a luz a gente vai localizar, né, o vértice, o centro e o foco. O raio vai incidir paralelo ao eixo principal, vai refletir na direção que passa pelo foco. Mesma coisa. Incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção que passa pelo foco. Okay? E aí a gente prolonga o raio refletido para observar exatamente que a direção do raio refletido passa pela direção do foco.
Beleza, galera? Tá claro esse primeiro raio notável aí para os dois espelhos? Vamos analisar um segundo raio notável para a gente poder estar construindo as imagens. Lembrem lá que em espelho plano eu falei para formar a imagem a gente precisa de pelo menos 2 raios. Então a gente vai estar trabalhando alguns dos raios notáveis para você poder ter a opção de pegar 2 raios mais fáceis de desenhar, se for o caso, para poder estar construindo a imagem formada por um determinado objeto na frente de um dos espelhos. Todo raio que incidir na direção que passa pelo foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Isso era de se esperar por conta do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Lembra que quando eu falei em espelho plano, na parte de reflexão, né? E se você está me vendo por um jogo de espelho, eu também estou te vendo, então o raio luminoso vai seguir sempre o mesmo caminho óptico. Então, seguindo essa ideia, vamos desenhar aqui o espelho côncavo, o centro, o foco, o vértice, incide pelo foco, reflete paralelo, incide pelo foco, reflete paralelo. Para o espelho convexo, a mesma coisa, vai incidir, determinar lá o vértice, o foco e o centro, incide na direção do foco, né? Reflete paralelo. Repare que isso aqui agora é o prolongamento do raio incidente, tá? Que o prolongamento do raio refletido seria para cá. Só para vocês não se perderem. Então aqui incide na direção do foco, reflete paralelo. Beleza, galera? Bom, próximo raio notável. Todo raio que incidir numa direção que passa pelo centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. Então, incide pelo centro, reflete na mesma direção, né, pelo centro. Vamos ver como é que fica para o côncavo. Centro, foco, vértice, incide pelo centro, ele vai refletir na mesma direção. E por quê? Aqui, se a gente analisar a lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, a gente vai ver o seguinte: a distância do centro a qualquer ponto da esfera, da circunferência, no caso, é o raio. Então ele está incidindo numa direção radial. E o raio faz 90 graus com, né, a tangente a essa superfície nesse ponto. Não sei se vocês lembram disso lá na geometria. Então, se ele está incidindo com zero em relação ao normal, né? Já que ele é perpendicular ao plano de incidência aqui, então ele está em cima da normal. Está incidindo em cima da normal, vai refletir em cima da normal. Beleza? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Só esse detalhe interessante aí para essa configuração. Tá? Que essa lei vale para os outros raios notáveis, só que a gente não precisa construir porque ele não vai, essa regra não vai trazer uma informação assim, relevante. Mas aqui ela é usada para justificar esse comportamento, para esse tipo de incidência nessa posição. Beleza, galera? Então, próximo aí o espelho, que é o espelho convexo, tá? Incide na direção que passa pelo centro, vai refletir em si mesmo. Bom, próximo raio. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Novamente, aplicação. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Vamos lá para o côncavo. Incide pelo vértice, reflete pelo vértice, formando dois ângulos, onde o eixo principal passa a ser anormal ao plano de incidência aqui. Tá vendo? Então, ele é a minha normal, então ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Incide pelo vértice, reflete na direção formando o mesmo ângulo. Próximo aí ao espelho convexo, mesma coisa, só que as referências de vértice, foco e centro está dentro do espelho, né, dentro da face curva, né, do espelho, que não é a face refletora. A face refletora é a parte externa aqui nesse caso. E isso vai gerar uma consequência bacana que a gente vai ver mais à frente. Formação de imagens. Então, para a formação de imagens, pessoal, a gente precisa pegar pelo menos 2 raios. Ou o encontro desses raios, ou o encontro de seus prolongamentos. Tá? Então, a gente vai montar aqui a configuração, colocar o espelho, né, definir o eixo principal, vai pegar o referencial, né, no espelho, centro, foco e vértice, vai pegar 2 raios, vai escolher 2 raios qualquer,
então que fica mais fácil escolher o raio paralelo pelo foco paralelo, e vai variar a posição do objeto para ver o comportamento da imagem. Aqui, o primeiro caso que nós estamos analisando, o objeto está além do centro de curvatura, está depois do centro de curvatura. Aqui está o centro de curvatura, o foco, o vértice. A gente vai colocar o objeto aqui e vai aproximando o objeto do espelho devagar, colocando nas posições, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. Beleza? E vai ver como é que vai ficar cada configuração. Então, essa primeira, além do centro de curvatura, incidiu paralelo, reflete pelo foco. Incidiu pelo foco, reflete paralelo. E no encontro dos raios refletidos, a gente vai formar uma imagem que será real, por ser formada pelo encontro dos raios refletidos. Vai ser menor que o objeto. A gente está enxergando aqui, se esse desenho está tudo em escala, ele é menor que o objeto. E a gente consegue demonstrar isso matematicamente, a gente vai ver nas relações de Gauss mais à frente. E ela está invertida, porque ela está de cabeça para baixo em relação à orientação do objeto. Beleza, pessoal? Então, a gente vê que além do centro de curvatura, a gente tem uma imagem menor. À medida que a gente for aproximando, o que vai acontecer com essa imagem? Ela vai diminuir? Ela vai aumentar? Então, vamos colocar agora o objeto em cima do centro de curvatura. Então, temos o referencial, o objeto colocado em cima do centro de curvatura, o foco, o vértice localizado, vai incidir paralelo um raio que sai do objeto, reflete pelo foco, e incide pelo foco, reflete paralelo, e aí o objeto vai formar uma imagem que é real, ela vai ser igual ao tamanho do objeto, a gente vai ver também matematicamente isso, vai mostrar isso matematicamente, e ela é invertida em relação ao objeto, porque ela está de cabeça para baixo. E já fica aqui uma observação, a gente vai ver, o seguinte, toda imagem real, formada pelo encontro dos raios refletidos, ela é invertida. Toda imagem real ela é invertida. Okay? Então, se a imagem é invertida, você já pode concluir que ela é real. Se a imagem é real, você já pode concluir que ela é invertida. Então, isso é uma coisa importante na hora de identificar problemas de múltipla escolha, por exemplo. Tem essa temática de identificação da imagem gerada. É bom a gente ter essa definição bem consistente na mente. Bom, vamos continuar aproximando o objeto. Colocar o objeto agora entre o centro e o foco. Bom, a gente observou que ele, ao aproximar, estava antes do centro. E a gente aproximou colocando no centro, aproximou do espelho, colocando o objeto no centro. A imagem aumentou. Então, a gente espera que continue aumentando, né? Então, vai incidir paralelo, refletir pelo foco, incide pelo foco, reflete paralelo, encontro dos raios refletido em imagem real, a imagem é maior e se ela é real, ela é invertida. Então, a gente está aproximando o objeto do espelho, a imagem ela está aumentando. Só que isso vai ter um limite. O limite vai ser quando a gente colocar o objeto sobre o foco, que é o que a gente vai fazer nesse quarto caso. O que vai acontecer quando a gente colocar o objeto sobre o foco? Lembra que para formar a imagem precisa do encontro dos raios refletidos ou dos seus prolongamentos? Então, esse encontro não vai ocorrer. Por quê? Incide paralelo, reflete na direção do foco, incide pelo vértice, reflete formando o mesmo ângulo, θ. E aí, se eu analisar esses raios aqui, eles são paralelos entre si. E se eles são paralelos entre si, eles não vão se encontrar, só teoricamente encontrariam no infinito. Então, não vai formar imagem, porque não vai haver encontro de raios refletidos nem dos prolongamentos. Então, a gente chama isso de imagem imprópria. Não forma imagem. Beleza? Então, vamos continuar aproximando o espelho agora, colocar na última posição, né, que seria entre o foco e o vértice. Todas essas configurações que eu falei até agora são para o espelho côncavo, tá, pessoal? Tá aí no rodapé aí. Não cheguei a comentar, mas vocês estão vendo aí no rodapé. Então, o objeto colocado entre o centro, entre o foco e o vértice, vamos ver como é que fica. Incide paralelo, reflete pelo foco, incide pelo vértice, reflete
formando um ângulo θ igual. A imagem vai ser virtual agora, porque é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Esse aqui é o raio refletido, e esse aqui é o outro raio refletido. Prolonguei, se encontram aqui, vai formar uma imagem virtual dentro do espelho, no caso. Direita em relação ao objeto, tem a mesma orientação do objeto, colocando no referencial de Gauss, né? Eixo Y e eixo X no paralelo ao eixo principal, e ela vai ser maior, então, maior que o objeto. Então, o espelho côncavo, ele dá dois tipos de imagem. Ele dá a imagem real e virtual. Real, você tem três possibilidades com o objeto antes do centro, em cima do centro e entre o centro e o foco. Virtual só tem uma possibilidade, colocar entre o foco e o vértice. Tá? A imagem virtual gerada pelo espelho côncavo vai ser sempre maior. Importante isso. E essas são as possibilidades que a gente tem no espelho côncavo, que é o mais complexo, porque ele tem 5 possibilidades de formação de imagem. Já para o espelho convexo, ele só tem uma possibilidade de formação de imagem. E a gente vai ver aqui. Então, localizei vértice, foco, centro, coloquei o objeto na frente do espelho, frente da face refletora. A luz vai incidir paralelo ao eixo principal, reflete na direção que passa pelo foco, incide pelo centro de curvatura, reflete na mesma direção. E aí, ó, a gente vai pegar os prolongamentos dos raios refletidos. Incidiu paralelo, refletiu pelo foco, incidiu pelo centro, refletiu pelo centro. Então, prolonguei o raio refletido. E eles se encontram aqui, ó. É onde gera uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Então, o espelho convexo só vai formar imagem virtual direita e menor. Só forma essa imagem. Se for virtual e for menor, certamente o espelho é convexo. Tá? Se for virtual e for maior, certamente o espelho é côncavo. Então, esses detalhes a gente tem que ir guardando para poder otimizar, né, na hora de marcar as múltiplas escolhas, quando tiver questões de objetivo e tal. Bom, o estudo analítico ele vai nos ajudar a quantificar o aumento gerado por esse espelho, a localizar a imagem e o objeto em relação ao espelho, tá? E para isso a gente traça o sistema de referência, onde o eixo principal é o meu eixo X, na frente da face refletora, tudo que está na frente da face refletora é positivo, o que está atrás da face refletora é negativo. Nesse caso aqui o espelho é côncavo, tá? Mas se fosse convexo, seria o contrário. Tá? Então, tudo que está aqui é positivo. Então, a distância do centro ao vértice, no caso é o raio, vai ser positivo. A distância focal, que é do ponto focal ao vértice, também vai ser positiva, porque está na frente da face refletora. Então, está no lado positivo do eixo principal. E aí você também tem um eixo vertical, e a parte para cima, assim, do vértice aqui é positivo, para baixo negativo. Aí você pode localizar o objeto aqui embaixo ou aqui em cima. Então, ele pode, se o objeto é negativo, quer dizer que ele está invertido, está de cabeça para baixo em relação a esse eixo principal. Se o I é negativo, você vai ver que a imagem está de cabeça para baixo em relação ao eixo principal. Então, essa questão do referencial vai aparecer na hora de você localizar as imagens e o objeto em relação ao sinal, tanto do I quanto do O para o eixo vertical, né? E P e P', que é a distância do objeto ao espelho, e P', que é a distância da imagem ao espelho, positivo ou negativo em relação a essa questão do referencial. Tá? Então, tá aqui o objeto, tá aqui a imagem, P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho. Então, tudo que aparece nas relações de Gauss está descrito nessa análise aí. Bom, a equação de Gauss é aquela equação que vai associar, né,
a distância focal com a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem do espelho. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí você pode aplicar no MMC aí e inverter a fração, você vai chegar na seguinte expressão: F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Beleza? Vocês podem fazer aí, aplicar o MMC entre P e P', depois inverter as frações para tirar a sua incógnita do denominador, e aí você vai ter uma expressão, né, com F, foco no numerador, assim, P vezes P' sobre P mais P'. Tá? Um exercício para vocês treinarem aí em casa. E o aumento linear vai ser a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que também tem uma relação com as distâncias P e P'. Então, o aumento linear é menos P' sobre P também. Aí existe uma outra expressão que vai trabalhar o aumento linear com o foco e a posição do objeto P, né? Vocês podem fazer, pegar essa expressão aqui e isolar aqui a variável P' e substituir aqui, e você vai ter o aumento linear em função do foco e da posição do objeto em relação ao espelho. Então, é um exercício bacana de vocês fazerem. Beleza, galera? Então, para dar alguns exemplos aqui de aplicações desses espelhos, ficou faltando aqui essa última expressão. Se o aumento linear é I sobre O e o aumento linear é menos P' sobre P, a gente pode associar I sobre O igual a menos P' sobre P também. Né? Mais uma expressão que vocês podem estar usando. Aqui um resumo, né, dessa questão do referencial. P é a posição do objeto, distância desse teu espelho, P' é a posição da imagem. Se o P' é maior que zero, a imagem é real, ou seja, se a imagem está na frente, né, da face refletora, e essa face refletora é a face côncava, né, onde está foco, vértice, então tudo que está na frente da face refletora vai ser positivo, tudo que está atrás da face refletora é negativo. Então, se o P' é positivo, a imagem é real. Se o P' é negativo, a imagem vai ser virtual, você está dentro do espelho. O é a altura do objeto, I é a altura da imagem. Se o I é maior que zero, a imagem é direita em relação ao objeto. Para a imagem ser menor, né, você poder analisar que a imagem é menor, ela tem que ser menor que 1, entre 0 e 1. Aí, se ela for maior que 1, ela é maior que o objeto. Se ela for menor que 1, tiver entre 0 e 1, ela é menor que o objeto, em valor absoluto. Agora, de cabeça para baixo ou direita, vai ser o sinal do I, tá? Cuidado com esse detalhe. E o foco, que é a metade do raio, né? E se o foco for positivo, o espelho é côncavo. Se o foco for negativo, o espelho é convexo, por conta daquilo que eu tinha dito antes, da lógica, né? Da ideia do espelho ter uma função de refletir, então tudo que está na frente da face refletora fica positivo, o que está atrás fica negativo. Beleza, galera? Então, quais são as aplicações, né, práticas disso? Os espelhos convexos, eles têm assim, uma única função, que é aumentar o campo visual. Eles diminuem o tamanho da imagem. A imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Se ele diminui o tamanho da imagem, ele aumenta a quantidade de coisas que cabe dentro daquele campo visual. Você enxerga mais coisas, tipo o espelho dentro de um ônibus, espelho grande, fica para o motorista poder ter um campo visual maior. É importante para ele saber se o passageiro já entrou, se o passageiro já sentou, para ele poder arrancar com o carro. Então, essa visualização é muito importante. Alguns espelhos retrovisores, normalmente do lado do motorista, eles têm um momentozinho de campo visual. Aí você perde um pouco em profundidade, né? A questão da distância, mas você ganha em campo visual. Você está enxergando o que está atrás de você. Você tem um espelho que é plano e um outro espelho que é convexo, levemente convexo, para poder aumentar o campo visual. Então é basicamente isso. No mercado também, em algumas lojas de conveniência, para poder fiscalizar a questão da movimentação. Então, essa é a aplicação desses espelhos.
E para os espelhos, essa figura aí mostra bem a questão do aumento do campo visual. Então, para os espelhos côncavos, eles são utilizados por concentrarem os raios em determinado ponto. Eles focam, né? Eles concentram os raios na direção do foco, principalmente os raios que são paralelos a ele. Então, as antenas parabólicas, né, elas, em geral, elas têm aquele receptor no seu centro, assim, no centro do eixo óptico ali, colocadas no foco principal. Algumas antenas, como as antenas da Sky, por exemplo, elas têm aquele receptorzinho colocado não naquele centro que passaria naquele eixo que passaria pelo centro, né, do espelho, mas um eixo mais abaixo, seria um eixo secundário. E por que isso? Porque quando ela é colocada nesse meio, perde um pouco de sinal, porque o próprio receptor ele vai bloquear, né, parte da passagem dos raios, então, que chegariam no espelho e voltariam, convergiriam para esse ponto. Então, colocado num foco secundário, eles vão incidir paralelos a esse eixo secundário e vão todos eles refletir, né, convergindo para o foco secundário, que é onde fica o receptor. Então, isso é uma coisa bacana, né? É um detalhe bem interessante. Tá? E esses espelhos também são utilizados para ampliar a imagem. Então, quem precisa ter essa imagem ampliada assim, para poder executar uma determinada função? O dentista, quando ele vai observar o seu dente, se tem alguma cárie, alguma coisa, alguma alteração de coloração, alguma mancha, ele usa um espelhinho côncavo, onde ele aproxima esse espelho do seu dente e coloca o seu dente entre o foco e o vértice desse espelhinho dele. E assim tem uma ampliação satisfatória para ele poder ter uma visualização e poder fazer, né, o diagnóstico da sua boca. Algumas pessoas também usam para maquilagem, no caso, para poder observar a linha de expressão e com a maquilagem está tirando essas linhas de expressão ou algum cravo, espinha, alguma coisa assim. Visualização para maquilagem é melhor com um espelho côncavo e você se colocando, né, colocando o seu rosto entre o foco e o vértice. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu abordar aqui todos os conceitos dos espelhos esféricos, pelo menos os principais conceitos. Agora, sim, os exercícios a gente vai estar treinando nessa questão das contas, da condição de Gauss e tal. E aí, dúvidas, vocês dão uma paradinha, volta o vídeo, a gente pode estar discutindo isso lá na sala do Google Classroom. E a gente, né, finaliza por aqui, pessoal. Um grande abraço aí a todos, fiquem em casa, né, se cuidem aí contra essa pandemia, a gente voltar e poder se abraçar e se ver novamente aí, matar a saudade. Grande beijo aí a todos, a gente finaliza por aqui.